Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo fundamental do livro de Números, capítulo 14. A situação ali é tensa. Logo depois que os espiões voltam da Terra Prometida e a reação do povo, bom, não foi nada boa. Choro, lamento a noite toda, e aí começam as reclamações, né? Murmuração geral contra Moisés, contra Arão, chegam a dizer: ah, melhor ter morrido no Egito, ou aqui mesmo no deserto, sabe? E questionam Deus diretamente. Por que o Senhor está trazendo a gente para essa terra para morrer? É pesado. E ainda falam em escolher um novo líder para voltar para o Egito. É o fundo do poço da crise de fé ali. Diante disso, Moisés e Arão, eles se prostram. Uma reação de submissão total. Mas aí vem o contraste, né? Josué e Caleb, o que eles fazem é bem diferente. Como a gente analisa essa atitude deles? Eles rasgam as roupas. É um gesto forte de angústia, mas também de protesto contra aquela descrença toda. Eles vão direto ao ponto, confrontam o povo. Olha, a terra é muitíssimo boa. A mensagem deles é clara. Não se rebelem contra Deus. Não tenham medo desse povo. É um chamado à confiança, sabe? Dizem, o amparo deles já se foi. Deus está com a gente. Não temam. Eles enxergam a promessa ali. Que coragem, hein? No meio daquele caos. Muita coragem. Já dá pra ver ali aquele outro espírito que Deus elogia depois em Caleb. Mas o pessoal, tomado pelo medo, reage mal. Querem apedrejar Josué e Caleb. E aí, nesse momento crítico, o texto diz que a glória do Senhor aparece na tenda. Uma intervenção divina clara. Isso entre Deus e Moisés. Deus expressa uma frustração muito grande. Até quando esse povo vai me desprezar? Até quando não vão crer em mim, mesmo com todos os sinais que eu fiz? É compreensível, né? Depois de tudo que viram. Com certeza. Libertação do Egito, travessia do mar, o maná, e mesmo assim a dúvida persiste. Deus chega a propor algo radical. Destruir o povo e fazer de Moisés uma nação ainda maior. E aí entra Moisés como intercessor. A argumentação dele é fascinante, não acha? Ele não defende o povo dizendo que são inocentes. Não mesmo. O argumento dele é sobre a reputação de Deus. Tipo, o que os egípcios vão dizer, o que os outros povos vão pensar. Inteligente, ele apela para o caráter do próprio Deus. Isso. Ele lembra Deus das suas próprias palavras. Que ele é tardio em irar-se, grande em misericórdia, perdoa a iniquidade, mas que também não inocenta o culpado. E aí ele pede perdão, mas baseado na grandeza da tua misericórdia. É um apelo à coerência divina, sabe? E como Deus responde a essa intercessão? Deus atende. Ele diz: perdoei conforme a sua palavra. Isso é enorme. O perdão é concedido, mas, e esse mas é fundamental, o perdão não elimina as consequências. Certo, as ações tiveram um peso. Exatamente. Existe essa tensão. O perdão da culpa está ali, mas os efeitos das escolhas, eles precisam ser vividos. E essas consequências são bem duras, né? Toda aquela geração que murmurou, de 20 anos para cima, nenhum deles entraria na Terra Prometida, com exceção de quem? Caleb e Josué. Caleb é destacado por ter tido outro espírito e por ter perseverado em seguir-me. Josué também é poupado. Então, a punição é coletiva, assim como a rebelião foi. Correto. Vão peregrinar 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que os espiões passaram na terra, até que toda aquela geração incrédula morra ali. E o mais irônico... Os filhos deles. Sim, os filhos que eles temiam que fossem capturados é que vão herdar a terra. Vão carregar o peso da história dos pais, mas a promessa vai se cumprir neles. E os outros 10 espiões, os que trouxeram um relatório ruim? Esses morrem logo em seguida de uma praga, uma consequência direta e imediata da ação deles. Quando Moisés conta tudo isso para o povo, eles lamentam, claro. Mas aí... Tentam consertar as coisas do jeito deles, né? Decidem subir ou lutar, mesmo Moisés avisando: não subam, o Senhor não está com vocês. É uma espécie de arrependimento impulsivo, mas ainda assim desobediente. Agem por conta própria, na presunção. E o resultado é trágico, mas esperado. São derrotados pelos amalequitas e cananeus. Uma lição final e dolorosa sobre agir fora da vontade de Deus. Então, para a gente recapitular o que vimos hoje,
Essa grande rebelião em Números 14, que nasce do medo, da falta de fé, o contraste com a fé firme de Josué e Caleb, a intercessão poderosa de Moisés e a resposta de Deus. Perdão sim, mas com julgamento. Uma geração punida, 40 anos de deserto, mas a promessa mantida para a próxima geração. E por fim, a teimosia resultando em derrota. Pensando, né? Como essa história mostra essa tensão entre a responsabilidade do grupo, da comunidade, e, ao mesmo tempo, a importância da fé individual, como a de Caleb, que se destaca no meio da descrença geral. O que isso tudo nos diz sobre as promessas de Deus que continuam firmes apesar das nossas falhas, e sobre o juízo que muitas vezes é só a consequência natural das nossas escolhas? Fica essa reflexão, né? Sobre o impacto duradouro dessa escolha crucial. Confiar ou duvidar diante daquilo que a gente não vê, do desconhecido.